Graça e paz a todos, eu sou o presbítero Luiz Biazon, mais uma vez estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Hoje eu quero falar com você a respeito do amor altruísta. O que é o amor altruísta? O amor altruísta é quando nós deixamos as nossas necessidades de lado e passamos a interferir ou passamos a agir em favor da necessidade de outro. Eu quero trazer isso para a nossa vida espiritual. Como é que nós praticamos o amor altruísta? Aí você pode até pensar assim, fazendo uma doação para um irmão, contribuindo, ajudando o irmão com uma cesta básica. Isso é uma forma de você ajudar, sim, irmão. Mas uma das maiores formas de nós praticarmos o amor altruísta é quando nós, por mais que estejamos passando pelo vale da sombra da morte, pelo deserto, por mais difícil que esteja a nossa vida, nós deixamos as nossas necessidades de lado, deixamos os nossos problemas, dobramos os nossos joelhos, oramos e intercedemos diante de Deus pela vida de outra pessoa ou pela necessidade de outro. Isso é praticar o amor altruísta. Porque tem pessoas que, às vezes, ele valoriza tanto os seus problemas, que ele acha que ele não tem condições de orar por outro. Ele acha que ele não tem condições de interceder pelo outro. Às vezes, a pessoa, ela às vezes, parada enquanto caminha pela rua e aquela outra pessoa que o interrompeu, que o chamou a sua atenção, diz a ele e pede a ele para que ele ajude o outro em oração, para que ele ore e interceda em favor do outro. Naquele momento, às vezes, ele até diz, tá bom, eu vou orar em seu favor, vou interceder em seu favor. E quando sai dali, ele diz assim, ele nos seus pensamentos, ele pensa assim, não estou conseguindo resolver nem os meus problemas, como vou orar e interceder em favor da vida dele? Não estou tendo forças de orar nem por mim, como vou orar por ele? E às vezes não ora pelo irmão que parou e pediu para que ele interceda em favor da vida dele. Deixa eu te falar, aí está o segredo da vitória. Aí está o segredo que abre portas, que move o coração de Deus. Quando nós deixamos os nossos problemas de lado e passamos a nos preocupar em favor da vida de outro, quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos a Deus, buscamos a face do Senhor pela necessidade do outro, pela necessidade do nosso irmão, isso certamente vai tocar o coração de Deus. Isso certamente vai mudar a maneira como Deus tem nos enxergado. Abra a tua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 12, onde estaremos lendo a partir do versículo 19, que diz assim: E todo o povo disse a Samuel, roga pelos teus servos diante do Senhor, diante do teu Deus, para que não venhamos morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal. Mas te pedimos, porque nós pedimos para você, Samuel, um rei. Então disse Samuel ao povo, não temais, vós tendes cometido sim todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas continuais servindo ao Senhor com todo o vosso coração, e não vos desvieis, pois seguireis, se vós desviares e seguires as vaidades, que nada aproveitam e tampouco vos livrarão.
porque as vaidades são apenas vaidade. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos seu povo. Versículo de número 23, o versículo chave. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Aqui o profeta Samuel faz uma revelação, ou melhor, o profeta Samuel, ele faz aqui uma afirmativa. Quando ele diz assim: longe de mim de pecar diante do Senhor ou contra o Senhor, deixando de orar por vós. O que nós aprendemos com isso? Através da afirmativa do profeta Samuel. Samuel nos ensina aqui que ele considera um pecado diante da face do Senhor quando nós somos egoístas a ponto de acharmos que os nossos problemas são exclusivos e não tem mais lugar para mais ninguém além dos nossos problemas. Então, quando nós praticamos o egoísmo, nós estamos pecando diante da face do Senhor. Nós estamos pecando diante da face de Deus. O profeta Samuel, ele deixa bem claro que ele não poderia cometer esse pecado deixando de orar pelo povo. Então, fica a dica. Quando alguém parar diante de você e pedir para que você ore, interceda pela vida dele, não seja negligente, ore. Não pare apenas por parar, para apenas dar ouvido àquela pessoa e depois que você sair dali, você simplesmente esquece. Não. Leve a sério. Interceda pela vida do teu próximo. E você vai ver que através da bênção que ele irá receber, você também será abençoado pelo fato de ter intercedido por ele. Porque quando nós intercedemos por alguém, nós somos participantes da bênção e da vitória dessa pessoa. E certamente seremos abençoados também. Vamos agora ao livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 12. Para vermos aqui o que a palavra do Senhor fala ainda a respeito da oração. Capítulo 12, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradou aos olhos dos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 5, versículo chave. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Nós vemos aqui que já haviam matado Tiago à espada. O rei Herodes, para agradar os judeus, ele começou a perseguir os cristãos. E nós vemos aqui que Tiago já havia sido morto. Agora, Pedro havia sido preso. E nós vamos ver que no versículo 4, a palavra do Senhor diz assim, que ele foi encerrado na prisão, entregado a 4 quaternos de soldado.
Um quaterno representa uma escolta de 3 soldados. Então Pedro estava sendo vigiado por 4 quaternos de soldados. E por que foi aqui estabelecido essa informação para nós? Por que Herodes tomou todo o cuidado de colocar Pedro sobre a vigilância de 4 quaternos de soldados? Por que o Lucas, o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, ele nos fez aqui receber essa informação tão importante? Porque Herodes se lembrou do que havia acontecido com Jesus, quando Jesus havia morrido na cruz, levado à sepultura e ressuscitou ele no 3º dia. E Herodes, então, ele sabia que enquanto Jesus estava na sepultura, haviam ali soldados guardando a porta daquela sepultura. E mesmo ali, aqueles soldados guardando a porta da sepultura, Jesus ressuscitou. Aqueles soldados caíram num sono profundo, Jesus ressuscitou e eles não viram nada. E Herodes, temendo que alguma coisa acontecesse com Pedro, que os cristãos talvez fizessem ali um movimento, uma rebelião e fosse até a prisão para tentar liberar ou libertar Pedro. Porque foi assim que aconteceu com Jesus. Quando os soldados pela manhã perceberam que Jesus não estava na sepultura, os soldados, eles então, para não dizerem que Jesus havia sido ressuscitado, que Jesus havia ressuscitado, eles disseram que o corpo de Jesus havia sido roubado. Eles inventaram ali uma desculpa, uma história. E então Herodes, para que os cristãos não se rebelassem ali e tentassem tirar Pedro à força da prisão, ele colocou Pedro debaixo de uma grande guarda. E por que eu estou chamando a tua atenção para isso? Porque o milagre aqui, através da oração da igreja, foi muito grande. É por isso que nós precisamos nos atentar aos pequenos detalhes da Bíblia. Vejamos bem, o versículo 5 diz que enquanto Pedro estava sendo guardado naquela prisão, a igreja intercedia em favor da vida dele, através de uma oração contínua. Essa oração contínua quer dizer que a igreja orava por Pedro 24 horas incessantemente. E nós vamos ver que apesar de haver ali 4 quaternos de soldados, isso não foi possível, isso não foi capaz de impedir o agir de Deus, de impedir o mover de Deus mediante a oração da igreja, porque a igreja orava e intercedia pela vida de Pedro. A palavra vai nos dizer na continuação do texto que nós lemos, que um anjo foi até a prisão e libertou Pedro de lá. Pedro saiu e passou por todos os guardas sem que ninguém visse. Oração intercessória. É por isso que nós precisamos entender que nós sempre precisamos orar e interceder pela vida de outro. Porque quando a bênção daquele irmão, daquela irmã chegar, não importa qual seja a necessidade, ore, interceda, busque. Você pode ter certeza que quando aquela pessoa for abençoada, você será abençoado também. Agora, para finalizar, Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1 e versículo de número 9, que diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência. Nós vemos aqui
na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, no versículo 9. Aqui foi realizado uma oração intercessória. Mas nós vemos que aqui a oração ela não foi realizada por alguém que estava doente, por alguém que estava enfermo, por alguém que estava necessitado de um problema que não se encontrava uma solução. Aqui a oração não estava sendo realizada em favor da vida de alguém que necessitava de uma porta que se abrisse diante dele. A oração aqui era uma oração simples, mas uma oração eficaz. A oração aqui era para que aquele que fosse alcançado através dessa oração, ele fosse cheio de conhecimento, de entendimento, de graça e de sabedoria. Então, não precisa orar apenas quando alguém está passando por uma grande dificuldade ou necessidade. Aqui nós aprendemos, através dessa oração, que ela foi apenas direcionada a Deus, para que Deus venha derramar da tua unção, da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder sobre a vida de outro. E para que essa pessoa seja cheia da graça, do conhecimento, do entendimento e da sabedoria. Então, quando você quiser orar por alguém, ou melhor, não quando você quiser orar, ore sempre, para que Deus apenas venha abençoar outra pessoa, para que ela apenas seja cheia de entendimento, conhecimento, graça e sabedoria. Fique com esta palavra, pratique o amor altruísta e sempre ore pela vida de outro. Sempre. Mesmo quando as tuas lutas, as tuas dificuldades, as tuas diversidades forem muito grandes, não deixe de orar pela vida de outro. E você será abençoado também. Graça e paz a todos. Deus os abençoe. A paz do Senhor.